Angela Castro, Ana, Esther Oliveira, Alessandra, Honora Vani, minha esposa, está aqui. Vamos lá. Noemi, Cândida. Vou esperar o pessoal entrar aqui. Só para adiantar, pessoal, vou estar adiantando o assunto que eu vou estar falando aqui para vocês. Na verdade, daquele caso que foi comentado durante. Foi muito comentado e muito especulado, né? Do caso de Itumbiara. Que é o caso do pai, né? Que matou os dois filhos e depois acabou se matando. Então, eu vou estar fazendo uma análise psíquica, na verdade, respondendo como a psicanálise acaba enxergando esse caso, né? Então, eu vou aqui falando, depois eu vou deixar sempre, como eu deixo para vocês, a live disponível, tá? Vai ficar disponível aqui no TikTok, vai ficar no YouTube. Então, vamos lá, então. Então, só para o meu roteiro aqui, eu coloquei o caso de Tubiara, né? Aí eu vou estar falando de narcisismo, violência vicária e os relacionamentos tóxicos. Então, assim, mais uma vez retornando ao caso, é um caso que aconteceu em um caso de Goiás, né? Que o pai matou os dois filhos e depois tirou a própria vida. Então, eu vou explicar, vou deixar um parecer dentro da minha ideia de um parecer psicológico por que acontece ou por que esses valores emocionais acabam sendo tão explosivos e acabam acontecendo essas tragédias. Aí vamos começar assim a pergunta: o que aconteceu? E daí, ah, vamos colocar assim: o que aconteceu? Quais são os sinais? Ah, por que as tragédias raramente acontecem, né? Começam no último dia e de repente do nada acontecem. Aí será que é isso? É do nada? Acontece? De repente a gente tem uma tragédia dessa e será que aconteceu do nada? Será que foi um repente? Será que a pessoa surtou, né? Então, um pouco do que eu estudei, um pouco do que eu vi na, na parte das matérias do jornal, também tive acesso a alguns laudos que eu acabei vendo, né? E assim, a minha primeira formação, eu sou bacharel em criminologia, né? Sou criminólogo. Então, muita coisa eu acabo enxergando pelo viés primeiro humano, que é o nosso viés mais comum, que é onde nós enxergamos muito pela emoção. E depois nós acabamos tentando entender por que está acontecendo isso, qual a razão que isso tenha acontecido, o que levou a esse pai a matar os dois filhos e depois se matar. Então aqui é o seguinte, quando eu falei nessa primeira parte, eu falei para vocês da violência dentro do narcisismo também, né? Que uma das coisas principais nesse caso, eu coloquei da violência vicária. Então, para quem não sabe, a violência vicária é quando uma pessoa, assim, vamos colocar, uma pessoa utiliza os filhos, né? Ou uma pessoa que ele ama, né? Que tem de seu valor emocional para atingir emocionalmente outras pessoas, né? Ou uma outra pessoa, no caso, que foi o que aconteceu. Então, assim, o alvo principal não é necessariamente essa parte da violência vicária, não é necessariamente a criança, né? Para isso. Então, isso foi provocado para o sofrimento da mãe. Então, até eu coloquei aqui uma frase: quando o filho deixa de ser visto como filho e passa a ser usado como instrumento de sofrimento, estamos diante de uma lógica de poder, não de amor. Então isso acontece muito, né, principalmente em relações, quando você está trabalhando ali dentro de um valor de relacionamento que você está sendo um padrasto, ou está sendo uma madrasta, ou que você realmente está dentro de um relacionamento que já não existe mais confiança, que já não existe mais esse elo. Então, de novo, para quem não chegou no meio aqui do caminho, eu estou falando da violência vicária, que é a violência que, quando uma pessoa, no caso o pai, ele utilizou os filhos, né, nesse caso, ou alguém que utiliza de pessoas amadas para provocar um mal emocionalmente a outra pessoa. Esse é o juridicamente que a gente conhece como violência vicária. Então, dentro desse valor, já não existe mais algo, é um objeto. Então, é como se você tivesse tentando criar ciúme em alguém com algo. E esse algo acaba sendo o quê?
um ente próximo. No caso, seu filho. Então muita gente acaba usando isso de desculpa, muita gente acaba usando isso de, até, vamos colocar da parte mais, de abuso psicológico. Porque quando você acaba, dominando alguém, e isso a gente faz pela manipulação, eh, você pega as pessoas realmente do jeito que você quer. É como se fossem marionetes. Você coloca elas na sua mão e você vai manipulando. Por isso que chama manipulação. Você vai manipulando do seu jeito. Quando você trabalha com a persuasão, você vai aos poucos ganhando algumas vantagens ou deixando algumas vantagens para as pessoas poderem entrar no seu jogo. Então você vai persuadindo as pessoas até elas meio que entrarem no seu jogo, né. Fazerem aquilo que você está, assim, tacitamente colocando como vontade. Agora a manipulação, você realmente faz artifícios para poder acontecer isso. E eu coloquei aqui que a violência vicária, que muita gente deve estar pensando aí, que ou está passando por isso, ou já passou por isso, ou de repente, está confundindo com a parte da alienação parental. Então é diferente. A parte da violência vicária é diferente da alienação parental. Por quê? Porque, assim, a alienação parental, vamos resumir, ele tenta enfraquecer o vínculo da criança com o outro genitor. Então, eu até coloquei aqui, o alvo é a relação familiar e o instrumento é a manipulação emocional, diferente do outro. Porque a violência vicária, ela tem um alvo, que no caso desse do que aconteceu lá em Goiás foi a mulher. Então assim, no caso a mulher, no caso a mãe, e o instrumento desse sofrimento, quem que é? A criança. Então assim, na alienação parental, quando acontece uma alienação parental, isso juridicamente é em relação ao vínculo que você tem, né, a essa emoção. E na violência vicária é o alvo certo, que no caso é a mulher. Então, um é em relação ao sentimento, a relação que está tendo, né? E outra é em relação certo, que no caso aí é o caso diretamente da mulher. E por que eu falei do narcisismo? Ok? O narcisismo, eu coloquei aqui, o narcisista não sofre apenas com a perda do relacionamento. Muitas vezes sofre pela perda do controle. Aí que a gente começa a entender um pouco dessa parte da violência vicária. Porque chega uma hora que você está num relacionamento que você já não tem mais o controle, você já separou da sua esposa, você já está com relacionamento, não existe mais relacionamento, porém você está ainda junto. O que acontece? Você está sem o controle daquilo. E daí começa a pegar no seu ego. Começa a pegar no seu ego. E daí, dentro disso, você vai criando um complexo narcísico muito grande, que vai criando uma patologia grande em você. Porque você quer dominar, você quer fazer parte daquilo, e aquilo não está mais pertencendo a você. Até eu coloquei aqui, ó. Quando alguém não aceita o fim de uma relação, precisamos perguntar: existe amor ou existe posse? Como que era a sua relação? Como estava sendo a sua relação? Qual era a sua dependência? Você estava querendo exatamente fazer parte daquilo? Você estava exatamente querendo jogar todas as suas cartas para aquilo? Ou exatamente você estava brincando de estar ali para poder ser chancelado? Então, assim, quando eu coloquei assim, se existe amor ou existe posse, muitos casais ou muitos relacionamentos ficam ali porque a mulher é minha, o filho é meu. O relacionamento ali já não é mais de trocas, o relacionamento mais não é de fusão, o relacionamento não é mais de colaboração, não é mais de cooperação. É um relacionamento individual, onde existe um ego inflado ali e que existe o quê? Uma dominação de quem é dono de quem. E eu coloquei e essa é a parte narcísica, patológica, que você começa a entrar num ciclo que realmente para você sair, olha o que aconteceu, entendeu? Aí eu coloquei uma frase aqui: "Quem ama aceita a liberdade do outro. Quem controla tenta impedir essa liberdade". Porque, igual eu falei na outra live, o que é liberdade? Você só é livre quando você faz o que você não quer. Por quê? Porque quem faz o que quer, a primeira coisa que você perde é a sua liberdade. Um exemplo que eu sempre dou: quem está na cadeia fez o que quis? Fez. E perdeu o quê? Perdeu a liberdade. E nós, para permanecermos livres, temos que fazer o que não queremos, temos que fazer nossas obrigações, temos que fazer o que somos realmente,
colocados aos valores de estar com nossa família, com nossas obrigações. Porque muita gente depende da gente. E a primeira coisa que nós fazemos é o quê? É nos deixarmos dependentes àqueles. Porque tem muita gente ainda que depende da gente, mas a gente também tem que depender de alguém. E quando nós colocamos isso, que nem eu coloquei aqui, que essa liberdade tem que ser do meu jeito, eu quero fazer o que eu quero dentro disso, eu vou pagar um preço mais caro, mas bem caro lá pra frente. Então, é aonde começa a parte dos relacionamentos tóxicos, que muita gente fala. Eu tô dando uma resumida, tá, porque eu não quero que a live seja muito grande, para poder realmente, ah, quem assistir depois poder meio que assistir um pouco do resumo disso, depois eu posso até falar um pouco mais de cada coisa. Então assim, essa parte dos relacionamentos tóxicos, eles começam pequenos. Então eu coloco aqui, ciúmes excessivos, controle, fiscalização, chantagem emocional e isolamento. Reflexão. E eu coloco para vocês. A violência raramente começa na agressão. Ela geralmente começa no controle. Olha, acho que acertei bem de fazer essa live no Dia dos Namorados, né? Porque é legal você analisar isso, é legal você estar trazendo isso para você, porque é o seguinte, quando nós agimos com outra pessoa e nós temos medo de fazer algo, por que nós temos medo de fazer aquilo? Porque o medo da reação do outro? Porque se eu for verdadeiro, será que o outro não vai me querer? Então, assim, quando eu coloco a da parte do controle, o que será que a outra pessoa está querendo de mim? Será que eu preciso ser, vamos colocar, hã, saudável e eu estar disponível ou certo o tempo inteiro? Eu acho que não, né. Eu acho que somos humanos, nós erramos, nós fazemos parte dessa parte de estarmos aprendendo com nossos erros. E quando você se coloca ao valor de uma pessoa perfeita ao outro, o que será que é isso? Será que você está se colocando à perfeição porque você realmente não conseguiu chegar ao valor de você saber quem sou eu? Porque essa parte de você chancelar a sua individualidade é muito importante, porque primeiro você precisa saber quem é você para mostrar para o outro. Porque quando você se coloca numa posição que você não consegue se mostrar ou ser uma pessoa de verdade para outra pessoa, ao mesmo tempo que você fala assim: "Eu estou criando uma máscara", que eu falei que eu até falo no nos outros vídeos, você está criando uma esperança de algo que não existe. Então assim, dentro dessa liberdade que você se assiste e dentro desse valor que você se impõe, será que você realmente está querendo chancelar algo que você imagina ou algo que já existe na pessoa e você realmente não está querendo acreditar? Você não está querendo deixar essa pessoa. Então você acaba criando uma máscara, criando ou até criando uma ilusão para poder existir de uma maneira que ela queira. Isso é a pior coisa, porque quando acontece um caso que nem desse, que vem realmente é uma tragédia que não tem jeito. É um perigo ali que já está, apontado, que vai acontecer um dia. Só que quando a pessoa perde o propósito, ou perde essa razão de poder estar, de poder existir, e ali eu falo que é uma reação mesmo que muitas pessoas não conseguem explicar que isso é algo, hã, como diríamos, físico, né, até hoje, por exemplo, você pega muitos psicopatas, assim, o pessoal pega, vê o cérebro tudo certinho, tal, você fala: "Mas como a pessoa conseguiu fazer aquilo?". Não, mas agora o comportamento sim, a gente consegue analisar isso de coisas que estão vindo. Então assim, observe quem está com você, observe o tipo de comportamento, por isso que eu falei nos outros vídeos, a primeira coisa que você deve enxergar na pessoa quando você está conhecendo, são as coisas que você não aceita. Porque se você pegar são coisas que você aceita, você vai começar a chancelar coisas que realmente, são comuns e são básicas, né, de aceitar. Agora, se você às vezes tolerar aquela pessoa, e você levar isso no relacionamento e tudo for permissivo, aí você está montando, você está realmente, fazendo uma bomba, essa bomba vai ficar sobrecarregando, 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 e vai chegar uma hora que vai explodir. E pode ser que exploda dessa maneira, com esse tipo de violência, com esse tipo de comportamento que a gente até hoje não consegue prever, mas a gente consegue prever o que está acontecendo. A gente só,
não pode fechar o olho e não pode esquecer que esse tipo de comportamento é um comportamento infelizmente muito comum. Porque você começa a chancelar o outro para você. E você nunca enxerga o outro. Porque sempre que o outro te dá uma opção, você coloca a sua pretensão de começo. Você nunca enxerga do outro. E você nunca vive para o outro. Então o que acontece? No final das contas, você está vivendo uma ilusão sua dentro de uma relação com outra pessoa. Então eu falo, esse relacionamento acaba ficando tóxico. E eu até coloquei, ó, o controle costuma chegar muito antes da violência. Então quando você estiver se controlando para poder chancelar alguém e não sendo você, cuidado. Porque você já pode estar sendo dominado ou dominada há muito tempo. E isso, sim, é um relacionamento tóxico. E eu coloco também frustração e infância. Muitas pessoas chegam à vida adulta sem aprender a lidar com rejeição, perdas e limites. Então, quando a vida diz não, algumas pessoas reagem com maturidade, outras com destruição. E quem nunca aprendeu a lidar com frustração pode transformar uma rejeição em uma guerra. Pois bem, você não aceitar que não foi aceito e você realmente falar, ok, vou seguir o meu caminho, por mais que seja isso dolorido, é uma coisa que precisa ser chancelada dentro de você, para você aceitar. Se isso não for de sua vontade, ou se isso te fizer, agora eu vou me vingar, você vai estar criando essa bomba relógio. E isso é exatamente o que eu falei para vocês. Não existe jeito de você buscar isso sem ser na sua infância. Porque se você foi frustrado na infância, quando você vira adulto, você vai ser frustrado para sempre. Porque você não ressignificou isso quando você era criança. E para você sempre alguém chancelou que você estava certo. Porque enquanto você está com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia, eles vão sempre aceitar. Mas uma hora você vai ser independente, você vai ter uma esposa, você vai ter um marido. E daí, eu falei no outro vídeo, família é pai, mãe e filho. Família não é parente, não. A partir desse momento, como diria Freud, você tem que matar o seu pai. Por quê? Porque senão você vai pegar tudo que um dia você não quis e vai fazer diferente com a outra pessoa. Então você fala, mas eu estou fazendo diferente dele, sim, mas você está ainda se comparando com ele. Ah, eu estou fazendo diferente da minha mãe. Não, você já comparou. Agora você tem que fazer da sua maneira. Então matar o pai, essas coisas são realmente muito significativas quando a gente coloca valor de infância. Porque você está falando, não estou fazendo que nem meu pai, mas você está usando ele de exemplo para não fazer igual ele, então quer dizer, você está fazendo. De qualquer maneira, você está sendo um exemplo que não ser seguido, mas está aos valores dele. Então, quando você tiver o seu valor, aí sim você vai começar a ser uma pessoa completa, porque você vai ser um indivíduo. Você vai ser separado do seu pai. Você vai entender que esse pai já foi a sua parte e você tem que fazer o quê? Você tem que honrá-lo. Sim. Mas você não tem que se depender dele, porque você já dependia dele quando era criança. Se hoje ainda você depende, hoje você ainda se faz valer porque você tem um reflexo, eu vou fazer diferente do meu pai, esquece. Você está sendo ainda reflexo dele. Você não tem personalidade ainda. Mas eu estou fazendo diferente dele. Não faça diferente dele, faça por você. Você não é igual ele para você rejeitar algo. Faça diferente. Que nem você tem um irmão, são dois irmãos. Olha, estou fazendo isso pelo meu irmão que ele não fez, o que minha mãe não fez por ele. Pronto, já chancelou a mãe dentro do irmão. São dois irmãos. São dois irmãos. De repente, esse filho aqui é filho de um pai. Esse aqui é filho de outro pai. E você está ali. Os dois estão convivendo juntos, certo? Eles estão sob sua responsabilidade. Quando eles crescerem, são duas, já são, né? Duas pessoas diferentes. Ah, mas tem que respeitar o seu pai, porque o seu outro pai, não sei o que lá. Como vai ficar a cabeça do cara? Porque eu tenho que respeitar uma coisa que o outro pai fazia, mas o outro fazia diferente e eu prefiro que o outro faça. Aí você vai escolher qual é o melhor pai ou qual é o melhor homem, porque aquele outro pai não dava viagem. Por causa desse outro pai, minha mãe me levou para viajar nos Estados Unidos, para ver a Disney. E o meu pai não consegue, mas meu pai me dá amor, o outro me dá viagem. E aí? E você? Quando você é criança, você tá ali. Criança é narcísica pra caramba. Criança não sabe nada mesmo. Criança, por isso que tem que ser dependente. Agora, um adulto dependente de valores para outro, e ainda dentro de um casamento, para que casar?
Vamos viver uma infantilidade, vamos ser infantil, vamos ficar brincando de que o pessoal chama de ficar, né, vai ficando, vai. Vai aí. Mas cada vez que você vai ficando com alguém, principalmente mulheres, não é nada de machismo, nada, você vai se dessensibilizando, porque você vai perdendo os valores quando você vai tendo outros parceiros. E pergunta pro seu marido, se você rodou na roleta aí de mais de 50, e se ele fica orgulhoso dos amigos falarem: "Ó, essa aí eu já provei". Não é honra pra ninguém não, viu, se rodar. Agora para o homem, culturalmente falando, né, a gente não tá, né, a gente não é muçulmano, né, porque se fosse pra ser muçulmano, né, a gente estava com 4, 5 mulheres, né, e tava ali quem reclamasse, né, cortava o dedo, cortava a cabeça, né, mas é cultura. Agora eu estou falando valores dentro desse caso de Tubiara, ok? Pra você, por favor, tenha valores fora do seu casamento, valores de filho, valores de filha, ok? Para poder, quando tiver dentro de um relacionamento, poder conversar com seu marido, conversar com sua esposa de uma maneira adulta, de uma maneira equilibrada, sem relações tóxicas, sem valores diferentes para ataques, sem sombras, sem se esconder. E se tiver, dialogue, faça o melhor. Se tiver filhos, faça mais ainda, porque aqueles são os seus sucessores, os seus herdeiros. Vai ter sempre um pouquinho de você neles. Então, se você já sabe que você tem um tipo de comportamento, o seu filho vai herdar. Então, essa herança vai ser a sua genética. E dentro do valor que ele estiver de ambiente, da epigenética, ele vai poder desenvolver ou não um comportamento. E esse comportamento pode se repetir. A vagabundagem sua, né? A putaria sua, né? A vagabundagem que um dia o vô foi e que agora o pai foi e o filho vai ser. Maldição hereditária. Vagabundo, vagabundo, vagabundo. Então, isso daí, puta, puta, puta. E aí? Por quê? Porque o exemplo foi isso, né? Se eu espremer uma garrafa d'água, só vai sair água. Jesus, me dá vinho. Não. Entendeu? Tem uma história um pouco diferente aí que não te contaram. E se espremerem você e você não tem nada por dentro, não vai sair nada. Então, se instrua, estude, procure alguém se você ainda não conseguiu entender quem é você, onde está você. Por quê? Porque um dia vão te cobrar. E pode ser seu filho, sua esposa ou a justiça. Então, melhor, né? Você se resolver antes de poder entrar num caso desse. Então, eu coloquei aqui. Não basta discutir tragédias. Precisamos ensinar as pessoas a reconhecer os sinais antes. Que eu falei, dentro de valores, papai e mamãe primeiro. Mais importante do que entender uma tragédia é impedir que ela aconteça novamente. Certo? Então, com certeza, esse não foi o primeiro nem o último caso. Mas vamos ver outros por causa de comportamentos e ambientes que estão tornando nossas famílias e nossos filhos completamente alienados a um sistema que alguém está querendo conduzir diferente. E não estou falando de política, não estou falando de porra nenhuma disso. Estou falando de valores. Porque é mais fácil controlar um moleque burro, uma menina burra, do que controlar alguém que estudou. Que vai questionar dentro de valores e dentro de princípios e dentro de lógicas. Aí sim você vai ter um diálogo. Porque daí bater é fácil, né? Bater em quem está doente ou quem é incapaz. É o que está acontecendo. Eles estão querendo te deixar incapaz para você ser o quê? Manipulado. Ok? Que eu falei de manipulação, da parte da persuasão. Então é isso aí. E daí, pra gente fechar, eu quero falar desse caso de Tubiara ainda. Vamos refletir algumas coisas. Primeiro, narcisismo que eu falei lá. Como isso influenciou para esse pai poder chegar a esse fato. Relações de poder, claro. Ele queria estar em posse de alguém. Não conseguiu. Agora, se não é seu, não vai ser mais de ninguém. Violência vicária, o que eu expliquei. Sobre o ente, sobre o filho, e diferente, né? Porque se colocando ao filho, e depois que é diferente da alienação parental, né? Que é do vínculo emocional, o outro é diretamente feito à mãe. Saúde mental, por favor, vamos nos instruir. Estamos aqui, psicanalistas, neuropsicopedagogos, psiquiatras, né? Por favor, vamos colocar, antes de qualquer ação, vamos nos colocar nos valores reais ao qual podemos ajudar alguém, certo? De novo,
Não foi proposital, mas foi um dia bom para eu poder falar sobre isso. Porque Dia dos Namorados é onde começam muitos namoros e onde também terminam muitos namoros, onde pessoas acham que estão namorando. É nessa fase que você deve fazer o quê? Saber com quem você está. Saber quem você é para poder mostrar para o outro. Eu falei em alguns outros vídeos como você faz para reconhecer. Porque quando você está com uma pessoa, você não conhece ela, você se reconhece nela. Porque não conseguimos ver coisas que não conhecemos. Então, quando você entra no relacionamento, você entra para se reconhecer em alguém, não para conhecer. Então, se você está reconhecendo algo que está ruim, saiba que você é o dobro daquele algo, certo? E daí, dentro disso tudo, eu coloquei educação emocional. E eu coloquei no final. Porque quando o amor é substituído pelo controle, todos perdem. Porque aqui, quando ensinamos consciência emocional, protegemos vidas. Então, para vocês que agora estão começando o namoro ou querendo já evoluir esse namoro ao noivado, evoluir esse namoro a um casamento, por favor, se coloquem presentes, não para o outro, para vocês, para poder um dia poder crescer esse relacionamento e vocês poderem ser verdadeiros. E se um dia não der certo, vocês saírem como adultos, que vocês sempre foram. Porque primeiro você precisa se amar. Porque amar alguém, você se anula. Você primeiro precisa se amar. Para quem é religioso, faz o quê? Ama a Deus, se ama e coloca o seu parceiro. Então, esse é o princípio de qualquer namoro, de qualquer coisa que você queira que aconteça e que dê certo. Quer hoje namorar só por namorar, ir para um motel pra fuder, quer poder fazer um jantar depois fuder, faça isso, ok? De novo, quem fode pode se fuder também, tá bom? Mas, se você quer levar esse namoro adiante, se você quer um parceiro, uma parceira, alguém para a sua vida, para você se sacrificar, você fala assim, eu dou a minha vida por essa pessoa, antes você precisa viver por ela. Então, pense nisso. Egoísmo te leva a tudo, menos ao relacionamento saudável. Você não está saudável dentro de suas ações emocionais para começar um relacionamento com alguém, você está entrando em perigo, tanto para você como para a pessoa que estará com você. Então, pense bem nisso, Dia dos Namorados. Pense bem de vocês começarem um relacionamento saudável, um relacionamento verdadeiro. Nós trabalhamos também com a parte de relacionamento, tratar, né, casais que estão começando, casais que realmente, estão em conflito. Então, de novo, você fala: "Mas você está fazendo propaganda no seu negócio?" Não, eu simplesmente estudei e não estou sozinho para isso. Estou querendo trazer o que eu aprendi para quem quiser. Então, assim, eu não tenho isso dentro do meu ego para eu poder mostrar a alguém. Eu estou com isso para poder trazer para você uma solução de algo que pode sim estar te trazendo alguma dor. Tanto para o seu relacionamento, como você está agindo com a pessoa, será que você está certo? Será que você quer chancelar algo que você se acha tão vaidoso ou vaidosa para poder, permanecer ali tão com o primeiro plano no casal? Olha o que aconteceu aqui, certo? Então assim, esse foi o meu recado falando do caso de Itubiara e aproveitando o Dia dos Namorados, né, não é um Dia dos Namorados macabro, porque a ideia realmente que eu falo dessa brincadeira do pessoal de estar junto, de poder mas assim, se coloque nessa posição, não se iluda e não iluda ninguém. E não chame de namorado alguém que você não queira namorar. Não chame de, noiva alguém que você não queira noivar. Não chame de noivo aquele que você não quer noivar. Não tenha 2 pessoas ao mesmo tempo, não tenha 3 pessoas ao mesmo tempo. Isso daí te deixa frágil a você ser uma pessoa volúvel a tudo. E o que vai acontecer no final? Com certeza não é uma coisa boa. Porque a partir do momento que você pega a sua liberdade e faz coisas que você quer, ok? Você vai perdê-la. Então, por favor, vamos nos respeitar, primeiramente, e nos entender. Quem sou eu? Para que estou entrando nesse relacionamento? Ou qual é o objetivo que estamos fazendo isso? Ok? Então, vamos se divertir com toda a responsabilidade, ok? E essa foi a live, tá bom? E sempre no final falo para vocês, eu faço uma apostilinha e eu vou colocar ali no grupo nosso do canal do Instituto Vani, para poder do WhatsApp. Quem quiser comprar a apostilinha para poder fazer um quiz sobre os temas das lives, tá bom? Pode ficar à vontade, eu vou colocar os links depois lá.
tá bom? Obrigado mais uma vez. Boa sexta. Feliz Dia dos Namorados a todos. Valeu.